Fala galera, beleza? O edital da Polícia Civil da Paraíba tá na praça. Vai ter prova discursiva. A galera já tá perdendo os cabelos aí por conta disso, mas pode ficar tranquilo que nessa aula a gente vai falar sobre as estratégias que devem ser usadas para essa prova da Banca Sebrasp, né, para os cargos aí desse concurso, com exceção do cargo de delegado, que a gente não vai falar aqui porque tem algumas regras específicas. Então essa aula aqui é para todos os demais cargos, beleza? Se você durante a aula tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem, você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, que é @prof.brunomarques, ou lá no Telegram, na Academia de Discursivos. É um canal aberto também que você tem acesso e pode conversar diretamente comigo, beleza? Eu deixo também abaixo desse vídeo aqui um link para que você possa conhecer, né, se você tiver interesse já ir direto para um treinamento específico, o curso de discursiva voltado diretamente para esse concurso da Polícia Civil da Paraíba. No final dessa aula eu vou falar um pouquinho mais sobre esse curso, mas se você já quiser entrar lá para conhecer, o link está abaixo desse vídeo, beleza? Agora vamos ao que interessa. Vamos dar uma passada geral pelo edital com as principais informações ali e em seguida eu vou trazer uma estratégia, uma estrutura que você pode utilizar na sua discursiva para poder tentar melhorar o seu desempenho nessa prova, beleza? Então vamos lá. Data da prova. O que é importante a gente saber a data da prova? É importante saber a data, lógico, porque vai ser o dia que a gente vai fazer a prova, mas também a quantidade de horas disponível e o período, tá? Então aqui, ó, para os cargos 4 a 13, né, que envolve ali o cargo de agente de investigação e perito criminal, ali diversas especialidades, vão ser 5 horas de prova. A prova vai ser aplicada no período da tarde, no dia 9 de janeiro, beleza? Então são 5 horas de prova. Para o cargo 2, que é o cargo de escrivão, vão ser 4 horas e meia de prova. Vai ser aplicado em outro dia, ó, no outro fim de semana, no dia 16 de janeiro de 2022, no período da manhã. E para os demais cargos, que é do 14 ao 17, que envolve o técnico em perícia, o papiloscopista e o necrotomista, tá? Então tem aqui 4 horas e meia de prova, vai ser aplicada no período da tarde, no mesmo dia da prova de escrivão. O que isso quer dizer? Que o candidato ele pode fazer o concurso de agente, né? Que ele vai ter aqui no dia 9. Depois ele pode fazer o concurso de escrivão de manhã, no dia 16, e escolher o técnico em perícia, o papiloscopista, o necrotomista, né, no período da tarde. Então ele pode escolher ali 3 cargos para poder se preparar. E o mais interessante disso é que os 3 cargos, esses 3 tipos de cargos aqui, eles cobram uma redação dissertativa de 30 linhas. Então eles cobram o mesmo tipo de redação. Apesar do tema variar, né, vai ser o mesmo tipo. Então a estratégia que você utilizar para redação em um, você pode aplicar em todas as provas. Isso facilita muito a preparação, não é mesmo? Inclusive, ó, é importante a gente saber aqui a quantidade de horas, por quê, tá? E aqui já vai uma dica para sua preparação. Quando você for fazer estudar para esse concurso, você vai precisar fazer alguns simulados, tá? Só que esse simulado ele não deve envolver apenas a prova objetiva, como a maioria das pessoas fazem. Esse simulado ele precisa realmente, de fato, simular o dia da prova. Logo, ele tem que ter questões da prova objetiva, que vão ser questões de múltipla escolha, né? E questões de redação. Então ele tem que ter a redação ali. E aí, quando você for fazer o simulado, você faz junto e marca o tempo que você está gastando. Para quê? Para você saber se você está dando conta de fazer a prova dentro do período de 5 horas, ou no caso dos outros cargos, que não é o cargo 4 a 13, dentro das 4 horas e meia, né? E se está fazendo com tranquilidade, tá? Porque no dia da prova, se você acabar demorando muito tempo fazendo a prova objetiva e sobrar pouco tempo para a discursiva, você vai se desconcentrar, você vai se sentir pressionado e pode ser que a discursiva não saia com a qualidade que ela poderia sair. Então, simular o dia da prova, fazendo questões da prova objetiva e discursiva junto e marcando tempo, é fundamental nessa preparação, beleza? Outra informação importantíssima aqui do edital, que muita gente nem olha, é isso aqui, ó, é a validade do concurso. Então, esse concurso ele tem validade de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos. E por que isso é importante? Porque pode ser que durante esse período você seja convocado. Então, não necessariamente você é convocado ali logo no início, mas você pode ser convocado num período de até 4 anos, beleza? Isso é importante para quê? Para a quantidade de vagas. Quando a gente analisa a quantidade de vagas, a gente vê aqui que a banca ela traz um montante de vagas previstas para cada um dos cargos,
né? E traz aqui para ampla concorrência, para pessoas com deficiência, né? E o total aqui. Então, ao todo, né? Está previsto aqui 1.400 vagas. Essas informações estão pequenas aqui no negócio, mas está no seu edital. Então, você vai olhar lá o cargo que você está fazendo e ver a quantidade de vagas. Só que muita gente vai olhar e falar assim, poxa, tem pouca vaga aqui para minha área e tal, nem vou fazer esse concurso. Calma, dá uma olhada lá na frente no edital, tem a quantidade de redações que vão ser corrigidas. Aí essa é outra tabela aqui. Só para você ter uma ideia, ó, está aqui previsto para o cargo de escrivão 464 vagas para o cargo de escrivão. Então, vagas ali previstas. Só que vão corrigir para ampla concorrência 2.320 redações. Então, vão corrigir muito mais redações do que o quantitativo de vagas. O que isso quer dizer? Que se você conseguiu ali estar entre os 464 primeiros na prova objetiva, quando vier a redação, sua posição pode mudar. Você pode ir lá para cima, né? Como você pode ir lá para baixo. Vai depender do seu desempenho na discursiva. Então, ter uma boa nota na discursiva vai ser o diferencial para a sua classificação, né? Porque vai ficar mais ou menos todo mundo ali no mesmo bolo na prova objetiva. Vai ter um ou outro cabeção que vai se destacar lá na frente, mas o grande bolo ali vai ficar mais ou menos com a mesma nota. Então, a discursiva vai vir fazendo a diferença. E uma coisa que a gente vem observando, tá? Porque teve vários concursos de Polícia Civil, a gente teve acesso a várias provas, é que a galera que está fazendo esses concursos de Polícia Civil, eles não estão mandando bem na discursiva, tá? Então tem muita gente sendo eliminada, inclusive. Então a partir do momento que você vem, se prepara e tem uma nota boa na discursiva, você já se diferencia dessa grande massa. Então a galera vai bem na objetiva, vai mal na discursiva. Você vai ali bem na objetiva, tira um notaço na discursiva e aí você sobe na classificação e tem grande chance de entrar nas vagas. Isso vale aí para todos os cargos. E o que é interessante você saber aqui, que está lá no edital, em letras miúdas, né? Quando vai chamar para o curso de formação, ele diz assim, ó, os candidatos aprovados e classificados, né, que são aprovados na objetiva, na discursiva, aí no exame médico, na prova de capacidade física, na avaliação psicológica, etc. Passou por todas essas fases. Aí ele fala, ó, dentro do número de vagas estabelecidas nesse edital e de acordo com a necessidade da Polícia Civil. Então, ele permite aqui nesse item, né, do edital, ele permite que sejam chamadas mais pessoas. Então, às vezes, você não está dentro das vagas, mas você está próximo, né? A polícia ela pode decidir, não, eu quero mais pessoas para esse cargo, surgiu novas vagas aqui durante esse período e tal, eu quero mais gente, né? E aí chamar mais gente além do número de vagas. Então, se sua classificação está ali perto, né, a chance de você ser convocado ainda existe e ainda é possível, né? Então essa informação é importante para você se preparar para buscar sempre uma classificação lá em cima. E aí você precisa saber que você vai conseguir, né, subir na classificação em que situações? Na prova objetiva, na prova discursiva e na avaliação de títulos. Nas outras opções, você só tem como subir na classificação se alguém foi eliminado do concurso. Por exemplo, alguém fez a prova de capacidade física e foi mal. Aí você consegue subir na classificação. Mas você fica dependendo de outra pessoa ir mal, né? Agora, o que depende de você mesmo é objetiva, discursiva e avaliação de título para alguns cargos, beleza? Massa. Agora, veja como essa discursiva é importante, eu deixo aqui inclusive o meu mantra de preparação que é: em concurso não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. E para isso eu trouxe aqui um exemplo de um concurso que eu fui aprovado no TST, né, que mostra justamente isso. Ó, eu fiquei aqui em segundo lugar nesse concurso, para um cargo de analista judiciário, só que a minha nota na prova objetiva foi menor do que a nota desse cara aqui, que ficou ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele ficou em sétimo. A minha nota é bem menor do que a dele na prova objetiva. Então, provavelmente, esse cara sabia muito mais que eu, tinha muito mais conteúdo que eu, né, nessa área, porque ele tirou uma nota muito melhor que a minha no objetivo. Só que eu gabaritei a redação, eu tirei a nota máxima, enquanto ele tirou 60 pontos de 100. Como a diferença da minha redação foi de 40 pontos, a banca pegou, somou isso, né, e no final, a minha nota final ficou maior do que a nota final dele. Minha classificação ficou melhor que a dele. Então, é por isso que eu friso para a galera. Em concurso não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Então você tem que focar ali numa matéria que você tem a possibilidade de ganhar mais notas nela. Então você fica bom naquela matéria, porque aquela matéria vale mais pontos e se você ganhar mais pontos, sua classificação é melhor, né? Então isso te ajuda inclusive na hora de montar a sua preparação. Você vai avaliar lá no edital quais são as matérias que têm mais peso, que vão ter mais questões, você foca nelas porque a tendência é que você acerte mais questões, beleza?
E dentro desse conceito, a prova discursiva, ela vale sozinha 15 pontos. 15 pontos é muita coisa dentro do edital. Tem cargo que vale aí, 130, outra 110 a nota da prova objetiva, né? Mas 15 pontos, eu acredito que não tenha nenhuma matéria, né, sozinha do edital que vale 15 pontos. Então a redação vale isso. E o interessante é que você pode se preparar para a discursiva com muito menos tempo do que você leva para poder se preparar para uma prova de direito administrativo, direito constitucional, uma específica de perícia, etc. Beleza? Então tá, então vamos falar sobre a prova discursiva, que é o foco dessa aula aqui. Vamos lá, informação importante. Prova discursiva, o edital traz que tem que ser caneta preta. E eu já te alerto quanto a isso, porque muita gente leva caneta azul, porque vários editais anteriores da banca ou várias outras bancas permitem azul e preta. No edital tá só preta, beleza? Então, nada de levar caneta azul. Inclusive, eu sempre aconselho levar preta, porque na hora que passa ali para a folha definitiva e digitaliza, fica muito mais fácil de ler. Então, quanto mais fácil de ler, melhor para o examinador. Se o examinador gosta da sua prova, melhor a sua nota. Basicamente isso. Então, caneta preta, leva umas 2, 3, sei lá, porque se uma falhar, você tem ainda outra para poder garantir. Outra informação que está no edital, vamos lá. A prova discursiva vai ser composta por uma dissertação de atualidades de 30 linhas. Isso aí está específico, né? É uma característica dessas provas do cargo 2 ao 17, né? O cargo 1 de delegado tem outras regras, a gente não é objeto dessa aula, mas vai ser cobrada uma dissertação de atualidades. A dissertação vale 15 pontos, como a gente já falou, e para ser aprovado o candidato precisa tirar 7,5, ou seja, precisa tirar 50% da nota. Bruno, todo mundo tira 50% da nota? Não. A maioria consegue, né? Muitas pessoas ficam ali próximas desse mínimo, conseguem ser aprovadas, mas são raras as pessoas que conseguem ali uma nota boa, né? Teve um concurso agora da PF, né? Que a gente teve ali um concurso com mais de 800 redações corrigidas, tá? Mais de 800 redações, e tiveram 2 candidatos apenas que tiraram a nota máxima no concurso. Um deles foi aluno da gente, da Academia Discursiva, né, que se preparou ali e conseguiu tirar a nota máxima mesmo, sem nem erro de português, né? Mas você vê que realmente, apesar de ser uma prova de atualidades, apesar de ser uma redação que a gente vê na escola e tudo, né, tem redação e a vida acompanha a gente durante a vida inteira, ainda assim é muito difícil gabaritar, né? Mas é possível, tanto que nossos alunos conseguem gabaritar. Então é possível. Mas mesmo que você não gabarite, o ideal é que você tente buscar ali uma nota bem mais alta, que é o grande desafio. E aí já começa, né, aquelas dúvidas. Ah, professor, o que vai cair nessa prova, né? O edital, ele não traz o que é a atualidade. Ele só diz assim, ó, vai ser cobrado um conteúdo de atualidades. Só que analisando os editais anteriores da banca, a gente consegue extrair de alguns editais o que seria atualidades, né? Então tem aqui um trecho de um outro edital de polícia também, mas que a banca trouxe, né? O que seria a atualidade? Ele diz assim, ó, tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. Enfim, atualidade pode ser tudo, pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, assim, é uma matéria para você estudar? Não, não é uma matéria para você estudar. Você não vai ficar estudando atualidade. O que você vai fazer para poder se preparar, então, para essa prova? Você vai fazer temas quentes para a sua área de atualidade, né? Então, o que são temas quentes para a área de atualidade? É você estudar aqueles temas que caíram nas provas recentes, tá? Da banca, Sebrasp. Então, você vai estudar racismo estrutural, você vai estudar violência doméstica, você vai estudar violência de gênero, você vai estudar segurança pública, você vai estudar segurança pública relacionada à cidadania, segurança pública relacionada à democracia, né? Então, você vai estudar temas ali que são de atualidades, que não estão na sua lista de conhecimento específico, conhecimento básico, então são temas gerais, temas contemporâneos, mas, presta atenção, voltados para a área de atuação da Polícia Civil. Então, vão ser temas que envolvem ali questões do dia a dia, né, do policial. Então, vão ser temas relacionados à segurança pública, violência, né, aí você tem questões de gênero, questão de cor, de racismo, etc. Então, tudo isso é o que você precisa ver de atualidades
para ter aí um bom arcabouço para poder desenvolver um tema, né? A gente vai ver que conhecer a técnica é mais fácil, às vezes, do que é mais importante do que você conhecer o tema em si, porque conhecendo a técnica, sabendo a estrutura, com o mínimo de conteúdo, você consegue montar um tema interessante para a banca Sebrasp, beleza? Então vamos lá. Como que a banca Sebrasp cobra, né, a prova discursiva de atualidades? Agora a gente está entrando aqui a fundo, beleza? Vamos lá. Ó. Primeiro, eu extraí aqui um exemplo de tema aplicado recentemente, ó, em 2021, no concurso da Polícia Civil de Alagoas, para o cargo de agente de polícia. Onde é que eu busquei esse tema? Eu já vou te passar um bizu aqui, ó. Biblioteca de discursivas, tá? Biblioteca de discursivas. Anota esse nome aí, porque é um site, é uma ferramenta do Você Concursado em que você consegue pesquisar temas de provas anteriores e temas inéditos, né? Então você, sem pagar nada, você entra lá, acessa, né, faz o cadastro, acessa e você consegue pesquisar os enunciados da Banca Sebrasp para atualidades e aí selecionar ali alguns temas para você praticar. Isso é gratuito. Dentro da ferramenta tem também uma parte paga, né, que você assina, eu acho que é uns R$ 30 que você assina, e aí você tem acesso aos temas já selecionados para o seu concurso. Então a gente faz uma seleção dos temas quentes, né, para o cargo da Polícia Civil da Paraíba e já deixa tudo prontinho lá para você só entrar e acessar aqueles temas. E aí você vai ter acesso ao padrão de resposta, à proposta de resolução em texto, à proposta de resolução em vídeo, em alguns casos, né, e outras informações daqueles temas. Então é uma ferramenta que você pode utilizar de forma gratuita, né, ou paga, mas que vai te dar um auxílio muito grande nessa prova discursiva, porque você tem ali os temas que mais podem cair, você pode dar uma aprofundada nesses temas e praticar também durante esse período aí até a data da prova, então até janeiro, beleza? E olha aqui que você vai começar a perceber depois que você olhar alguns enunciados, que a banca faz o seguinte, ó, ela divide o enunciado em texto motivador, então ela traz aqui um texto motivador retirado de algum lugar, e aí varia muito esse lugar. Deixa eu colocar aqui na tela mais perto para você poder ver melhor. Depois, ela traz aqui ó, o que a gente chama de comando da questão. Então, ela fala assim, ó, considerando o fragmento de texto, né, que tem caráter unicamente motivador, ou às vezes ela coloca caráter motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. E aí ela traz o tema aqui. Nesse caso foi a Polícia Civil e o combate à violência doméstica. Então, veja, ele pega a atuação da Polícia Civil, que era o órgão do concurso, né, e traz ali um tema da atualidade, que é a violência doméstica. Só que ele traz esse tema e já traz o que ele quer que você fale sobre esse tema. Então ele diz assim, em seu texto atenda ao que se pede a seguir. Aí ele traz aqui, ó, 3 tópicos, tá? E aí você vai perceber que essa é a estrutura da banca. Então ele vai trazer texto motivador, comando da questão com o tema e os tópicos. Essa é a estrutura padrão. Bruno, sempre vai vir assim? Não. Às vezes a banca varia, às vezes ela traz 2 textos motivadores, às vezes ela pega o comando da questão e não coloca o tema de forma expressa assim, né? Ela deixa contínuo. Às vezes ela faz isso com os tópicos, então ela pede para o candidato falar sobre isso, mas sem botar a numeração na frente aqui, né? Sem essa numeração, ela coloca tudo junto no mesmo texto. Então ela varia um pouco, mas em suma, essas informações elas vêm para o candidato. E aí, o objetivo do candidato é o quê? É basicamente, tá, responder esses tópicos. Basicamente responder esses tópicos. Por quê? Só para você ter uma ideia, se a gente for pegar aqui, ó, o valor da resposta do tópico 1 vale 8, do tópico 2 vale 7 e do tópico 3 vale 4. Se você somar isso aqui, vai dar 19 pontos. Né? Então o candidato respondeu corretamente aos 3 tópicos. 19 pontos. Quanto é que vale a prova? Essa prova valia 20 pontos. Então veja aqui que 95% da nota está na resposta aos tópicos. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa se preocupar tanto em desenvolver uma introdução, uma conclusão. Você vai focar em responder o que a banca está pedindo, lógico, utilizando estrutura e técnica para poder tirar uma boa nota, beleza? Outra informação que você precisa saber é como a banca vai corrigir a sua prova. Ó, novamente, eu estou falando que a gente está aprofundando bem aqui na banca Sebrasp, tá? Para poder passar a estratégia de prova. Então, eu estou trazendo as informações, mas eu vou resumir aqui ó, o que você tem que fazer para poder ir bem nessa prova, tá? De forma bem resumida, bem sucinta. Então, ó, a nota da sua prova discursiva vai ser
a nota do conteúdo, né, que é a resposta aos tópicos, mais menos, né, 3 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Uma ressalva, tá? A banca colocou aqui 3 vezes. Esse número, ele era diferente. A banca tinha colocado no primeiro edital lá 20. Depois ela fez uma retificação e mudou para 3. Isso aqui muda muito a forma de cálculo da nota, ela facilita muito, né, a vida do candidato, porque com a numeração que estava anteriormente, um erro de português ia tirar uma lapada da sua nota. Agora não, agora ficou mais equilibrado, você não vai perder tanto ponto. Então você pode cometer ali alguns erros de gramática, que é super normal cometer numa prova, né? Não é coisa de outro mundo, pode ficar tranquilo. Mas esses erros não vão ter um impacto tão significativo na nota final, beleza? Então foi uma retificação do edital bem bacana, que ajudou aí, principalmente aquelas pessoas que costumam cometer um pouco mais de erros de gramática na prova discursiva, beleza? Agora vamos entender essa nota. Ó, nota de conteúdo vai ser o quê? Vai ser a apresentação e a estrutura textual, e aí vai ser aqui, ó, a banca vai avaliar como você apresentou o texto na folha de resposta. Vai ver aqui a margem, ela vai ver sua letra, ela vai analisar ali a coesão, a coerência, enfim. Então é um aspecto mais textual, tá? Tem algumas regrinhas para você poder seguir aqui, regrinha de rasura, mas se a gente entrar aqui, essa aula não vai ter fim. Então é só para você saber que é essa parte de visualização da sua folha mesmo. Se sua folha tá bonitinha, apresentação do seu texto. Isso vai valer ali mais ou menos 0,75 pontos, beleza? E a outra parte, que é o que a gente chama de desenvolvimento do tema, que é a resposta aos tópicos. Lembra dos tópicos que eu falei aqui, ó? Tópico 1, tópico 2 e tópico 3? Pois bem, é o desenvolvimento do tema. Então, é tópico 1, tópico 2, nesse caso dessa questão que a gente viu, tinha o tópico 3. Ao somar isso aqui na sua prova, vai dar 14,25 pontos, ou seja, sua nota na discursiva vai ser 15 pontos. Veja que a maior parte da nota, novamente, está aqui, ó, na resposta aos tópicos. Beleza? Eu friso isso aqui porque você vai entender como que isso interfere na hora de você montar o seu texto. E a parte de gramática vai ser descontada. Então, ó, somou, deu 15 pontos. Beleza, o candidato gabaritou os tópicos, desenvolvimento do tema, apresentação textual. Agora vamos ver os erros de gramática dele. Os erros de gramática vão diminuir a nota, ó. Tá vendo? Tem um menos aqui, vão diminuir a nota. Então, como é que a banca vai fazer? Ela vai pegar o número de erros que o candidato cometeu e dividir pelo total de linhas que ele escreveu, sendo que o máximo de linhas é 30 linhas. E aí aqui já vem eu já quero mostrar uma situação para você. Ó, o mesmo candidato tirou, dois candidatos diferentes, o candidato 1 e o candidato 2, beleza? Eles cometeram a mesma quantidade de erros, 10 erros e 10 erros. Beleza? Só que o candidato 1 escreveu 20 linhas, enquanto o candidato 2 escreveu 30 linhas. Quando a banca for aplicar aqui, ela vai pegar, ó, botar aqui número de erros 10 e vai dividir pelo total de linhas. Aí vai multiplicar 3 vezes 10, vai dar 30, dividido por 20. Então esse candidato aqui vai perder 1,5 pontos. Enquanto esse outro candidato, a banca vai colocar 10 número de erros, só que ele vai colocar 30 linhas. Então 3 vezes 10, 30, só que vai dividir por 30. Então ele vai perder 1 ponto. Então veja que só por ter escrito mais linhas, esse candidato 2 deixou de perder 0,5 pontos. Então ele tem 0,5 pontos a mais que o candidato 1 só porque ele escreveu mais linhas. Aí eu sugiro, né? Aí, com base nisso eu sugiro, ó, escreva o máximo de linhas. Então você vai focar em escrever 30 linhas. Aí um candidato vai parar, refletir e falar assim: professor, mas se eu escrever mais linhas, a chance de eu cometer mais erros de gramática é maior. Você concorda? Concordo plenamente contigo. Né? Se você escreve mais, a chance de você cometer mais erros é maior. Beleza. Só que para a banca Sebrasp, escrever mais linhas não impacta só na gramática. Por quê? Porque quando você escreve mais, você traz mais conteúdo para o seu texto. Com mais conteúdo no seu texto, maiores são as chances de você acertar o padrão de resposta. Se você acerta o padrão de resposta, sua nota em desenvolvimento do tema aumenta. E é aqui que você vai ganhar mais pontos. Então, escrever o máximo de linhas vai te auxiliar no impacto dos erros gramaticais, que vai ser menor, e vai também garantir mais pontos na parte de conteúdo. Então, é uma estratégia excelente para a banca Sebrasp,
né, para você tentar majorar ao máximo sua prova discursiva, é escrever o máximo de linhas possíveis, beleza? Então, ó, trouxe aqui um monte de informação, trouxe o enunciado, trouxe aqui como a banca vai calcular a sua nota, então agora eu vou trazer qual é a estratégia que você vai utilizar, então, na sua prova da banca Sebrasp. Não vai dar para aprofundar, trazer aqui todos os detalhes do texto, porque senão essa aula não ia acabar hoje, mas, né, eu vou trazer aqui a estratégia de estrutura que você vai utilizar. Então, vamos imaginar aqui sua folha de resposta, tá? Linda, maravilhosa aqui, retinha, beleza? E aqui com 30 linhas, tá? O que você vai fazer? A banca ela pede um texto dissertativo. Tá? E ela trouxe no enunciado 3 tópicos. Então vamos considerar essa situação aqui. Texto dissertativo com 3 tópicos. O texto dissertativo, a gente aprendeu lá na escola que ele é composto por introdução, desenvolvimento, né? Pode botar aqui 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, certo? Então essa estrutura você já sabe. Só que a gente precisa desenvolver 3 tópicos e a maior parte da nota está onde? Está na resposta a esses tópicos. Então, como que eu vou fazer para poder otimizar essa resposta a fim de ganhar uma maior nota? Presta atenção. Agora que vai aqui o grande tchan dessa aula, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui mais ou menos 3 linhas para sua introdução, tá? Nessa introdução, você vai deixar claro qual é o tema. Você vai construir uma tese com base no tema. Só isso. Então vão ser 3 linhas. Depois você vai pegar as linhas e vai dividir em 3 parágrafos. Essa divisão aqui, uma estratégia boa é você dividir de acordo com a pontuação dos tópicos. Tá? Então você vai dividir a questão que tem mais, o tópico que vale mais pontos, você direciona mais linhas. Aí vai ficar assim, ó. Resposta ao tópico 1, resposta ao tópico 2 e resposta ao tópico 3. Beleza? Então vão ser 3 parágrafos, um para responder a cada um dos tópicos. Aí você vai falar, Bruno, e a conclusão? Né? O texto não tinha que ter a conclusão? Pois bem, lembra que eu falei que a parte que vale mais ponto é a resposta aos tópicos? Então a gente vai utilizar a maior parte das linhas para responder os tópicos. Só que a gente também quer ganhar uma nota ali em apresentação e estrutura textual. Pode ser que o examinador que corrija a sua prova seja mais exigente e exija uma conclusão. Então, o que a gente vai fazer? Vai transformar esse tópico 3 em uma conclusão. Então, a gente vai começar ele com um conectivo conclusivo, que é o por fim, tá? Você vai botar assim, por fim, aí você vai responder o tópico 3, e no final você vai fazer uma retomada da tese que você apresentou lá na conclusão, de forma bem sucinta, ali na última linha só, bem direta. Se não der, não tem problema também. Mas com esse por fim aqui, e normalmente o último tópico sempre é um compilado de tudo que a banca traz, ele supre a necessidade de conclusão. Então, quando a banca olha para o seu texto, tem lá introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando ela vai corrigir sua prova, tem lá o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. Então, essa é a estrutura que você vai utilizar para poder tentar aumentar a sua nota na discursiva da Polícia Civil da Paraíba, beleza? Massa. E o que mais que você precisa fazer para se preparar? A estratégia para se preparar é simples. Você vai primeiro aprender a técnica discursiva, e essa técnica é importante para você conseguir elaborar esses parágrafos, né? De forma a responder de forma bem direta e efetiva aos tópicos, beleza? Então você vai aprender essa técnica discursiva. Vai aprender as técnicas também relacionadas às regras de apresentação, então você vai saber como é que você vai rasurar, se você vai colocar título ou não, qual é o tamanho da indicação de parágrafo, qual deve ser o tamanho da letra, enfim, uma série de regras aqui, né? E depois que você aprender essa teoria, né, que aí vai ser rapidinho, você vai praticar as redações. E aí o ideal é que você faça no mínimo 3 redações. Como vai ser essas 3 redações? Tem que ser, você faz a redação, manda para correção. A pessoa te dá um feedback, ó, você melhora isso, isso e isso. Aí você faz a segunda redação. Aí manda, ele, opa, ó, você melhorou alguns pontos, mas ainda continua errando isso e isso. Aí você vai e faz a terceira redação. Então veja, você faz a outra redação depois de receber o feedback. Depois de receber o feedback, você faz a outra, porque aí você vai melhorando em cada redação. Fez a última redação, manda para correção, e aí você vai ter um terceiro feedback. Quando chegar no dia da sua prova, você quase não vai cometer mais erros, porque você já veio melhorando os erros ao longo dos treinos. Chegando, né, com esse mínimo aí de 3 redações corrigidas,
você já vai estar bem melhor do que a maioria dos candidatos. Logicamente, quanto mais redações você fizer, melhor. O ideal é o quê? Pelo menos uma por semana. Você vai fazendo uma toda semana até o dia da prova. Porque quando chegar na prova, meu amigo, você vai estar fazendo a redação de forma rápida, né? Dentro do período lá da prova, sem estresse, sem problema com horário. Vai fazer de forma rápida. Sua letra vai ficar melhor, porque você vai estar praticando, então a leitura do seu texto vai estar melhor. E você vai estar mais preparado. Por quê? Porque você vai ter visto muitos temas quentes, né? Porque na hora que você está praticando, você vai estar treinando os temas. Então você vai ter mais conteúdo e vai estar com a técnica afiada, beleza? Se você, né, tiver interesse em se aprofundar dessa forma, em treinar a discursiva e também ter essa técnica aqui já toda resumida para você num local só, sem vocês ter que se preocupar em pesquisar temas, pesquisar onde está o conteúdo, né? Pegar uma informação ali, outra. Não, de forma bem simples. Você chega lá, senta na frente do computador, já tem tudo já no roteiro para você fazer. Eu vou te apresentar então o curso de discursivo voltado para a Polícia Civil da Paraíba. O link desse curso está aqui embaixo. Ele tem a técnica discursiva sucinta, então é a teoria, né? Aquela teoria textual, as regras de apresentação, de forma bem resumida para você, né? Depois tem lá os temas quentes para você poder praticar. Tem as correções individualizadas, então são professores utilizando o espelho da banca Sebrasp, né? Inclusive professores da própria que já fizeram correções para a própria banca, corrigindo a sua prova, né? E apontando os erros, dando aquele feedback que eu falei lá atrás. E também as propostas de resolução dos temas em vídeo. Então, os temas que estão disponíveis lá para você poder praticar, eu resolvo cada um desses temas em vídeo, mostrando como utilizar a técnica. Então você está aprendendo de novo, opa, como que o professor fez esse tema? Quais os argumentos que ele utilizou? Então você está se aprofundando também na parte de conteúdo. E tudo isso a um preço acessível. O preço está no link aqui embaixo, só você clicar lá e vai ser direcionado diretamente para essa página, beleza? Então é isso, se tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no meu Instagram, pode mandar também no Instagram do Você Concursado, que é @VocêConcursado, ou também pode mandar uma mensagem lá no canal do Telegram da Academia Discursivos. Beleza? Então é isso, um forte abraço e bons estudos.